Tiago, sou aluno da Unifagoc, aqui da cidade de Jubá, e dando continuidade aos temas que nós estamos abordando nesse projeto de extensão, em especiais aqueles que estão mais ligados à parte da emergência, hoje nós falaremos sobre SARA, onde nessa aula, nós temos por objetivo você aprender a fazer o correto diagnóstico, identificar as principais manifestações clínicas, além disso, fazer o tratamento, o manejo do nosso paciente. Para você que não sabe ainda o que eu estou falando, a SARA se trata da Síndrome da Angústia Respiratória Aguda. Isso aqui é um esboço aqui da nossa apresentação, onde falarei a respeito sobre tudo isso, com o enfoque principal do nosso tratamento, que eu acredito que é aquilo que está te motivando a assistir esse vídeo e está acompanhando as nossas aulas. Então, antes da gente saber como tratar, identificar as manifestações clínicas, nós temos que saber identificar o que é a SARA. A SARA, por definição, se trata de uma manifestação clínica decorrente de um insurto inflamatório. Esse insurto inflamatório pode estar ocorrendo direta ou indiretamente sobre os nossos pulmões e vias aéreas. O que vai ocorrer então com o nosso paciente? Nós teremos extravasamento, nós teremos edema intersticial, edema alveolar. Isso, como consequência, trará ali uma diminuição da complacência, diminuição da mecânica ventilatória, nós teremos uma hipoxemia refratária. Então, dito isso, nós temos que observar realmente o aspecto do nosso paciente, saber identificar o paciente que está em SARA para a gente conduzir ele da melhor maneira possível. Como eu falei anteriormente, a SARA tem etiologias diretas e indiretas, sendo que as diretas são aquelas que acometem diretamente os nossos pulmões e vias aéreas. Eu coloquei essas listas de etiologias, e coloquei em vermelho as que se destacam mais, que a gente tem que ter uma maior atenção, um maior cuidado frente a um paciente que está em SARA. Em especial, eu coloquei ali as causas diretas, a broncoaspiração. O paciente, aproximadamente 1/3 dos nossos pacientes que estão internalizados, hospitalizados e que broncoaspiram, posteriormente eles vão desenvolver SARA, então vai ser despejado ali de um epitélio que não está preparado, um conteúdo ácido, restos alimentares, enzimas digestivas. Isso vai causar lesão no nosso paciente que posteriormente poderá desenvolver a SARA. Temos outras causas aqui destacadas, em especial as causas indiretas, a sepse. A gente tem que ter uma atenção, um cuidado especial com ela, porque principalmente aquele paciente que está hipotenso, tem uma febre, um provável componente infeccioso, nós teremos um cuidado especial com ele, porque é a principal causa de desenvolvimento de SARA em pacientes que já estão hospitalizados. Mediante o que eu falei, é notável a grande prevalência desse tema e a grande importância da gente saber identificar muito bem esse paciente. Eu coloquei aqui dados da epidemiologia, onde vem falar a respeito da alta mortalidade, aproximadamente 40%, sendo que 10% dos nossos leitos que hoje estão sendo preenchidos nas nossas UTIs, unidades de tratamento intensivo, já são decorrentes de pacientes que desenvolveram SARA ou então das suas complicações. Aproximadamente 1/4 dos nossos pacientes que estão em ventilação mecânica preenche critério da SARA. Então, temos que identificar, temos que saber tratar. É um tema relevante, principalmente aqueles profissionais que irão trabalhar na porta e nas nossas UTIs. Para a gente saber tratar, a gente tem que saber primeiro o que está acontecendo no nosso paciente. De maneira sucinta, eu vou falar aqui. Nosso paciente, vamos pegar um caso de uma lesão direta. O paciente broncoaspirou. Conteúdo ácido dentro do nosso pulmão, dos nossos pulmões e também das nossas vias aéreas. O que vai ocorrer então? Primeira coisa, lesão de pneumócitos e lesão das células pulmonares. Essas células vão falar ali sobre mediadores inflamatórios, vão ser sinalizados, vai ser ativados ali macrófagos, células de adesão serão expressas. Dentre elas, em especial os neutrófilos. Os neutrófilos vão aderir, vão degranular. O que vai ocorrer então? Vai ter, além disso, uma sinalização inibitória dos macrófagos. Então, o que está ocorrendo nesse contexto do nosso paciente? Um processo de retroalimentação desse processo inflamatório. Está tendo lesão e a lesão está induzindo nova lesão. Posteriormente, nós teremos ali quebra do surfactante, adesão de leucócitos. Em especial, nós teremos que ter um cuidado
a respeito da mecânica ventilatória que vai ser alterada. Se eu estou ocorrendo esse processo lesivo intenso que está ocorrendo dentro do nosso pulmão do nosso paciente, o que vai ocorrer? Extravasamento no epitélio pulmonar e também alveolar de líquido intersticial, além um líquido como se fosse um plasma. Então, a permeabilidade, a troca gasosa vai ser alterada. Nós podemos observar que a troca gasosa era relacionada, tinha que enfrentar essa barreira, agora ela está com um líquido estranho nesse meio, tem célula morta, tem essa formação de membrana hialina, e isso tudo está ocorrendo microscopicamente. A gente não está vendo isso tudo, mas esse paciente está sofrendo um grande dano nas vias aéreas, que é um importante sistema do nosso corpo. E como serão as manifestações visíveis? O que a gente vai poder ver? As principais manifestações clínicas será, claro, uma dispneia franca, uma taquipneia, uma insuficiência respiratória grave. Se a gente puder medir, uma hipoxemia grave também, o paciente vai chegar com aquela mão espalmada, com dificuldade respiratória, aquele desespero danado. Sem falar, isso que eu estou falando é relacionado à SARA. Como eu disse anteriormente, né, a SARA ela é uma manifestação clínica decorrente de um surto inflamatório. Nossos professores gostam muito de falar, né? Ela não é uma entidade, ela é decorrente de um surto inflamatório. Esse surto inflamatório pode ser uma pancreatite, pode ser uma sepse, pode ser uma tuberculose. Isso tudo vai estar acometendo nosso paciente. Então, o paciente tem SARA e tem essa doença que está causando a SARA. Então, a gente tem que estar atento a isso também. O paciente chegou, a gente conseguiu fazer um raio-x dele. O que a gente vai encontrar? O que a gente pode observar? A gente pode ver aqui, ó, principalmente, um infiltrado bilateral, um padrão ali algodonoso. Esse paciente pode ter edema, tem essa dificuldade respiratória que a gente está visualizando ali. Em especial, se a gente fizer um ATC dele, eu quero que vocês observem com cuidado essa imagem, porque a partir dela é que nós lançaremos mão de estratégias, de mecanismos que vão favorecer uma melhora, uma diminuição da morbidade do nosso paciente. Vocês podem ver aqui que é um padrão desse pulmão, um padrão heterogêneo. Nós temos áreas de hiperinsuflação e áreas que estão completamente com atelectasia, colapsadas. Então, é um pulmão que já está machucado, ele não consegue fazer a sua troca gasosa da melhor maneira possível. Então, eu quero que vocês guardem com atenção essa imagem, porque é a partir dela que nós vamos lançar mão de algumas estratégias. O diagnóstico. Até 94 era uma convenção, era tido a respeito de tempo, sendo que isso tudo caiu a respeito na Convenção de Berlim em 2012, onde foram criados os critérios diagnósticos que eu vou listar agora. Em especial o tempo. Como foi dito, é uma doença, uma síndrome aguda, então está correndo rápido. Esse tempo será de até uma semana. Se a gente fazer um exame de imagem, a gente vai achar infiltrado bilateral. O que é importante, eu não sei se eu comentei, essa origem do edema, essa origem da SARA, não pode ser relacionada à causa cardíaca. Então, eu não posso, no exame de imagem, encontrar nódulo, massa, que isso não está relacionado à SARA. Preenchendo esses 3 critérios, a gente vai olhar a oxigenação do nosso paciente, que será a relação PaO2 sobre FO2. A partir dessa relação, dessa oxigenação, nós vamos classificar o nosso paciente de acordo com a gravidade dele. Uma PO2, FO2 de 300 a 200 milímetros de mercúrio é classificado como uma SARA leve, sendo de 200 a 100 uma SARA moderada, e uma PO2, FO2 inferior a 100, guardando a pressão expiratória final superior ou igual a 5 centímetros de água, inferior a 100, uma SARA grave. Então, a partir dessa diferenciação, a partir do momento que a gente identifica esses critérios diagnósticos, a gente vai nortear o nosso paciente como vai ser o cuidado a respeito dele. A gente pode lançar mãos de algumas estratégias em SARA moderada grave, que não vai servir na SARA leve. Então, tratamento. O que é a principal causa que nós vamos cuidar é a causa base. Né? A gente tem que cuidar da causa base, pensar no paciente nosso como um macro, né? Então a gente tem que ter cuidado, úlcera de pressão, TVP, se esse paciente necessitar de antibiótico, nós vamos lançar mão dessa estratégia também. E chegamos agora, em especial, no ponto alto da aula, que eu quero que vocês guardem com mais atenção, será relacionada à ventilação mecânica.
Vocês estão sabendo que, pela história que eu já te contei, que esse paciente, ele é um paciente diferente. E se nós estamos num contexto de emergência, atendemos um TCE, esse paciente possivelmente não tem um comprometimento pulmonar, dependendo do caso. Então, vocês vão de convir comigo que os padrões convencionais que são implementados nesse tipo de paciente não servem para esse paciente que nós estamos atendendo agora. É um paciente que está com o pulmão machucado, ele foi lesado, tem célula morta ali dentro, mecânica ventilatória não é a mesma. Então, o que acontece? Eu não posso impor sobre esse paciente padrões utilizados na maioria. Foi então que surgiu esse conceito de ventilação protetora, que é o principal causa que vai fazer uma diminuição da mortalidade e principalmente diminuição do tempo do nosso paciente que vai estar sob ventilação mecânica, né? O contexto é o chamado baby lung, o pulmão de bebê. O que acontece? Vocês viram a imagem anteriormente que nós temos a área anterior totalmente colapsada, totalmente hiperestendida, ela pode fazer uma troca gasosa ali, só que a parte posterior está totalmente colapsada, está com dificuldade de fazer essa troca. Então, o que a gente vai fazer de início? Cuidar dessa parte anterior, essa parte que a gente pode mexer, essa parte que está fazendo ainda uma troca gasosa. Então, é um pulmão menor do que um pulmão de adulto. É por isso que a gente usa baby lung, um pulmão de bebê. A gente vai tratar esse paciente como se fosse um pulmãozinho de bebê. E o principal conceito desse baby lung é relacionado ao volume corrente. Nosso paciente, como ventilação protetora, como um pulmão de bebê, necessita de um volume corrente baixo. Nós usamos um volume corrente inferior a 6 mililitros por quilo. Ele pode ser, de acordo com as diretrizes brasileiras, pode ser de 6 a 4, sendo que normalmente a gente usa sobre o nosso paciente um volume de 6 a 8. Então, é um volume corrente baixo, é o principal fator que vai alterar a mortalidade do nosso paciente, que a gente tem que ter um cuidado, que a gente tem que objetivar, volume corrente baixo. Vocês observam aqui que a frequência respiratória não está sendo alterada. Segundo as diretrizes brasileiras de manejo de ventilação mecânica no manejo da SARA, essas frequências respiratórias podem ser de 20 até 35 incursões por minuto, sendo que a gente tem que medir a FO2, a saturação, inferior a 92%. Então, o que é a principal coisa que nós temos que guardar? Volume corrente baixo. Não podemos colocar sobre esse paciente um volume alto, senão a gente vai fazer lesão sobre ele. E essa continha? 6 mililitros por quilo. Esse cálculo do quilo, ele tem que ser calculado através do peso predito, não o peso real do nosso paciente. Vocês podem ver aqui, eu coloquei uma imagem de 2 pacientes de mesma estatura, só que esses pacientes possuem massas diferentes. Imagina se eu calculasse o peso relacionado à massa real do paciente. É a máxima, né? Pulmão não engorda. Vocês veem que tanto quanto da direita quanto da esquerda possuem a mesma superfície corporal, superfície pulmonar semelhante, né? Então é por isso que a gente tem que calcular a respeito do peso predito. Como é que eu consigo esse peso predito? Pode pegar tabelinhas da internet, calculadoras, sendo que tem um macete que é se multiplicar altura vezes 23, acaba que encontrei esse consenso aí, muitos médicos já usam, e eu achei interessante trazer para vocês, se o trem apertar lá, vocês têm uma noção de como a gente pode lançar mão. Além do volume baixo, nós objetificaremos, né, nós temos por objetivo uma pressão de platô inferior ou menor ou igual a 30 centímetros de água, com a pressão de pico até 50 centímetros de água, associada ali também com a PIP alta. Então, o que eu estou querendo fazer? Nós estamos falando de uma ventilação protetora, não é uma ventilação convencional, é uma ventilação que tem por objetivo eu guardar aquilo que está ainda machucado, mas ainda assim eu quero lançar a mão, quero aproveitar aquela área que está telectasiada, está colapsada, que não está trabalhando. Vocês podem ver aqui, é aquela mesma imagem que eu trouxe anteriormente, só que eu expandi a lateral, esse desenho rosinho aqui, vem mostrar, olha, temos áreas de hiperinsuflação, áreas que têm uma tensão muito forte. Vocês podem ver aqui que esse é um pulmão heterogêneo, é um pulmão que tem baixa complacência,
ele tem muita resistência. Então, se eu colocar um volume forte sobre ele, eu vou estar vou estar causando ali lesão, a vili, que é a lesão relacionada à ventilação mecânica, eu vou estar causando nas pacientes força de cisalhamento. Essa área que estava boa aqui, ó, eu estou lesando ela, eu não estou contribuindo no paciente, por isso que não é uma ventilação protetora. Com volume baixo, o que eu vou estar fazendo? Vou estar fazendo uma homogeneização sobre essa área, sendo que eu vou estar protegendo essa área B aqui e vou estar recrutando essa área A, o que vai estar causando grande efeito sobre a mortalidade do nosso paciente e diminuição do tempo de ventilação mecânica, né? Então, nós temos a PIP aqui, a PIP pode ser a pressão expiratória final pode ser calculada relacionada a FO2. Então, gente, vou trazer aqui para vocês duas maneiras diferentes para que ocorra o entendimento de deixarmos, então, a PIP um pouquinho mais elevada, né? Isso aqui é um corte histológico é um corte, né, de um pulmão de um ratinho, onde ele está sendo submetido para uma PIP baixa. Então, você pode observar que eu estou promovendo sobre ele uma diferença de pressão muito grande. Então, ocorre uma hiperdistensão sobre esse alvéolo e o completo colapsamento. Então, isso que está ocorrendo nesse alvéolo é o alvéolo que eu estou utilizando para ventilar, eu estou causando lesão, estou causando sobre ele força de cisalhamento, essa alteração de pressão, essa variação de pressão é muito grande, isso é maléfico para o nosso paciente. Então, o que nós fazemos na ventilação protetora? Vocês puderam observar ali, a partir da PIP foi aumentada para 5 e depois para 10. Eu estou deixando sempre aqui, vou até dar um pause, eu estou deixando sobre esse paciente, em vez de um completo hiperdistensão e um colapso desse alvéolo, eu estou permitindo sobre esse alvéolo uma hiperdistensão e deixando sempre um cheirinho de ar dentro dele. Então, eu estou impedindo um completo colapso, essa elasticidade, eu estou evitando, portanto, ali, a vili, estou evitando a força de cisalhamento, uma lesão induzida por ventilação mecânica. Vocês podem ver que o alvéolo está sendo protegido dessa forma. Outra maneira de entendimento, nós temos aqui uma ventilação convencional, você pode ver ali que a variação de pressão é muito grande, sendo que do outro lado nós temos a ventilação protetora. Essa ventilação protetora está permitindo ali uma hiperdistensão e sempre deixando um resquíciozinho de ar, esse resquício está protegendo o nosso paciente, então é por isso que é a ventilação protetora. Um volume baixo, uma PIP alta, pressão de platô, pressão de pico, tudo alto, a gente está promovendo ali uma proteção nesse pulmão que já está sendo injuriado, tá beleza? Outro conceito que é importante nós sabermos, eu comentei com vocês que a gente está mexendo no volume, estou colocando um volume baixo e, ao mesmo tempo, não estou alterando a frequência respiratória, né? Então, alguma coisa vai desbalancear nesse contexto aí. E o que vai acontecer? O que vai aumentar? Será a PaCO2, sendo que normalmente é na ordem de 40 miligramas de mercúrio, sendo que nós vamos deixar ali um pouquinho maior, 50, 60, 70, até 80. Cuidando, é claro, que o pH seja maior que 7,2. O que nós estamos fazendo no nosso paciente? Nós estamos permitindo esse paciente vai estar sofrendo ali num conceito de acidose respiratória. Ele vai estar ácido, mas o que essa acidose é uma acidose benéfica sobre o nosso paciente? Frente que o paciente que tem um volume alto e uma PaCO2 normal, ele morre muito mais do que um paciente com volume baixo e uma PaCO2 alta. O corpo tem diversos mecanismos e a gente objetivando até 80 miligramas, até 80 milímetros de mercúrio, cuidando do pH, a gente tem que ter atenção com o pH. Temos também essa pressão de distensão inferior ou igual a 15 centímetros de água, nós temos que observar. E lembra que eu falei para vocês que a gente tem que observar guardar aquela imagem do padrão do respiratório do nosso paciente, que seria aquele padrão heterogêneo, o pulmão do nosso paciente, como é que ele está? Vocês lembram que a parte anterior dele, ela está aerada, ela está bem ventilada, só que a parte posterior, ela está completamente colapsada.
é a parte que se vocês lembrarem um pouquinho da fisiologia respiratória, os ápices dos nossos pulmões são mais bem ventilados e as partes basais são mais bem perfundidas. Então, o que está ocorrendo nesse paciente? A área mais bem perfundida, aquela que vai ajudar mais na troca do nosso paciente, é aquela que está mais comprometida. Então, como é que a gente resolve esse problema? Simplesmente invertendo o nosso paciente. O paciente está com insuficiência respiratória grave e vai ficar de barriga para baixo? Vai, porque de barriga para baixo, a posição prona, nós estaremos ali permitindo uma maior ventilação nessa área que é mais bem ventilada, essa área que é mais bem perfundida. Então, essa troca gasosa vai ser muito mais eficiente, vai ajudar o nosso paciente ali a diminuir esse tempo de ventilação mecânica, né? Então, temos aqui uma diferença do nosso paciente em posição supina e posição prona, antes e após a gente administrar uma PIP alta. Vocês podem ver que após a administração da PIP alta, nosso paciente já tem uma melhor ventilação. Agora, eu quero que você observe na posição prona. Você pode ver na parte superior estão os corpos vertebrais, sendo que então o paciente está com a barriga para baixo. Você vê a diferença do padrão. Esse paciente tem uma troca gasosa muito superior àquele paciente que estava de barriga para cima. Então, qual o objetivo da posição prona? Eu quero melhorar as áreas basais e posteriores, sendo que a gente tem que ter um cuidado especial com aqueles pacientes que já estão com uma SARA de moderada grave. Como eu tinha dito, né, a classificação se dá pela reação PO2 e FO2. Né? A gente está mostrando ali que menor ou igual a 150, menor que 150 a gente tem um cuidado maior. Anteriormente, esses pacientes de posição prona, eles não tinham evidência a respeito do seu benefício sobre o nosso paciente, só que através de estudos, em especial do ARDSNet, destacou-se que anteriormente a gente usava ventilação não protetora, ventilação convencional. Então, essa ventilação já era maléfica para o nosso paciente. O tempo que o paciente estava em posição prônica, de barriga para baixo, era um tempo de 4 a 6 horas. Então, hoje o que nós fazemos? Um tempo de 15 a 16 horas dia. Então, o paciente vai ficar mais de barriga para baixo do que de barriga para cima. Claro que tem que ter um cuidado totalmente especial com o nosso paciente, demanda tempo, demanda equipe para fazer essa alteração desse paciente e tem que ter um cuidado, tem que ser, inclusive as equipes têm que ser preparadas para fazer essa posição prona, sendo que as diretrizes brasileiras que nós estamos seguindo essa apresentação já traz um esboço como tem que ser feito o posicionamento desse paciente e o cuidado com ele. Tem algumas contraindicações, cada caso a gente tem que avaliar, especialmente um paciente com tórax estável, a gente não vai colocar em posição prona. Dentre essas classificações aí, entre essas contraindicações foram listadas. Agora, nós falamos a respeito de ventilação protetora. Falamos daquilo que é principal que vai afetar a mortalidade do nosso paciente. O paciente não está respondendo a isso, vamos lançar mão de outras alternativas. Em especial, nós temos a ECMO, que seria ali a retirada do sangue do nosso paciente, retira o sangue, o sangue é passado ali por uma membrana extracorpórea, ele é oxigenado, ele é devolvido para o nosso paciente, sendo que através dela nós podemos controlar o volume, né, que se a gente quer um volume baixo, através da ECMO a gente pode colocar um volume de 3 até menos, dependendo do caso do nosso paciente, é claro, né? Então é muito benéfico, só que eu coloquei a título de curiosidade, isso é claro que essa ECMO só está disponível em grandes centros, né? Mas se estiver disponível a gente pode lançar mão dela. Outra estratégia que nós podemos usar também seria o recrutamento alveolar, né? Que são aumentos transitórios da pressão. Como o próprio nome diz, nós temos o objetivo de recrutar, pegar aqueles alvéolos que estão lá colapsados, ninguém está mexendo com eles, que não estão trabalhando, nós queremos, através de um pico de pressão, dar um start nele e fazer com que ele possa trabalhar, contribuindo para a ventilação do nosso paciente. Claro que ela é utilizada em SARA moderada grave, em hipoxemia refratária, nós estamos falando aqui de técnicas que são utilizadas frente ao paciente que não está respondendo bem. Então, temos esse gráfico de cima, que é o recrutamento alveolar convencional, sendo que temos esse de baixo, é destacado ali um aumento, esse recrutamento intermitente, né, que diminui a resposta inflamatória.
Outra alternativa que nós podemos lançar também seria a respeito do bloqueador neuromuscular, o cisatracúlio, que é objetivado ser administrado até 48 horas em pacientes com SARA. O que acontece? Esse paciente, ele, apesar de estar entubado, está sendo necessária uma ventilação mecânica nele, ele tem ainda um esforço. Esse esforço para respirar, por menor que seja, induz uma resposta inflamatória. Associado a isso, nós temos uma assincronia do nosso paciente. Então, o que acontece? Esse paciente tenta respirar e o ventilador também, a máquina também. Então, normalmente não consegue bater essa respiração uma com a outra, vai gerar resposta inflamatória, vai gerar a vile, a lesão por ventilação mecânica, perpetuando a inflamação. Então, o que a gente objetifica? Colocar um cisatracúlio até 48 horas, vai melhorar a oxigenação, vamos proteger esse paciente e diminuição drástica também no potencial da mortalidade desse nosso paciente. Podemos usar também um balanço hídrico negativo, dependendo do nosso paciente, lançar mão de diurético. O óxido nítrico. O óxido nítrico, também a título de curiosidade, não tem muitos, em nossos locais de atendimento, normalmente não possui essa substância a título de inalatório, sendo que ele tem um potencial efeito de melhorar a ventilação do nosso paciente, da maneira que ele diminui a resistência da artéria pulmonar. Então, melhora essa troca. Entretanto, esse paciente, a partir do momento em que esse óxido nítrico é administrado, e o corpo do paciente começa a ter uma resistência. Então, cada vez doses maiores são necessárias, então a gente tem que ter um cuidado especial, né? Ele não é utilizado na rotina nos pacientes, mas em caso de hipoxemia refratária. Corticoide, devemos ou não usar? Existe ali um contrassenso a respeito disso, existe uma dúvida, porque ele, em especial, acredita-se que ele diminui a resposta inflamatória, ele diminui a lesão ocorrida ali nos nossos pacientes, só que ele é utilizado em SARA, que já está em estado mais avançado. O paciente já está entubado, já foi feita ventilação mecânica e ele não está respondendo, normalmente eles usam corticoide. Entretanto, ele tem esse estudo do ARDSNet, foram pegos aproximadamente 120 pacientes em SARA moderada grave, em que foi administrado o corticoide nesses pacientes já, e eles notaram que esses pacientes não tiveram ali efeito nenhum sobre a mortalidade, nem tempo de diminuição da ventilação mecânica. Então, é um uso controverso, tem médico que usa, tem médico que não usa, então cabe o aprofundamento, ainda não chegaram a um consenso a respeito do uso ou não do corticoide. Então, aqui estão as nossas referências. Eu quero agradecer a todos que assistiram esse vídeo. Esse tema é muito relevante, é muito prevalente em nosso meio, principalmente aqueles profissionais de saúde que estão trabalhando na porta de atendimento, nas UTIs. É uma aula que serve como um gatilho para que nós possamos estar aprofundando sobre o tema e também para atualizar. Eu quero agradecer a todos, muito obrigado.